Olá pessoal que está acompanhando a gente ao vivo nas redes sociais. Estamos começando esse tour virtual com essas imagens aéreas desse lindo edifício histórico que foi a primeira sede própria do Banco do Brasil e desde 2001 abriga a nossa grande atração de hoje, que é o CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil. Olá galera, meu nome é Denise Kirihara, eu sou guia de turismo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um passeio do Vem pro Triângulo Virtual, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo, que desde junho de 2019 vem realizando esse grande projeto como uma forma de valorizar o patrimônio histórico e cultural de São Paulo, caminhando por essa região que a gente chama de Triângulo SP, que é o encontro de três regiões muito importantes aqui, três pontos muito importantes do centro histórico, que abrange o Pátio do Colégio, o Largo São Francisco e o Largo São Bento. A gente está bem no coração desse triângulo, bem na frente da nossa grande atração de hoje, que é o CCBB, o Centro Cultural do Banco do Brasil, que é um dos centros culturais mais importantes do nosso país. E a cidade de São Paulo, pessoal, ela nasceu no século XVI com uma pequena vila chamada de Vila de Piratininga e praticamente durante mais de 200 anos ela ficou concentrada nesse triângulo histórico. No final do século XIX, por conta do plantio, da exportação de café, o café foi o motor de desenvolvimento da cidade de São Paulo, a cidade explodiu e por conta dessa necessidade, o Banco do Brasil construiu exatamente aqui nessa esquina da Quitanda, com Álvares Penteado, a primeira sede própria do Banco do Brasil em São Paulo. E esse edifício, ele é de 1901, um grande patrimônio histórico de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o café naquela época representava 70% do valor das exportações feitas no país. Então, muitas famílias enriqueceram, muitas famílias fizeram fortuna e a gente precisava de um lugar para guardar toda essa riqueza, todo esse dinheiro que o café vinha trazendo para São Paulo. Bom, quem vai acompanhar o passeio de hoje é o Fernando, que já está me esperando aqui. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, e você? Tudo bem. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao CCBB São Paulo. Muito obrigada, viu, Fernando? Obrigado. Só apresentando para vocês, pessoal, o Fernando ele é gerente de programação do CCBB e ele que vai acompanhar a gente aí nesse passeio virtual feito especialmente para vocês. Eu queria só aproveitar, mostrar um pouquinho, Fernando, da fachada, porque esse edifício realmente ele merece ser apreciado e a gente vê os detalhes, né, dessa fachada que é uma mistura de vários estilos, né? Por isso que a gente fala que é uma arquitetura eclética. A gente pode ver o neoclássico, que são esses deuses, né, Fernando? A gente pode encontrar alguns deuses aqui da mitologia grega. Logo na entrada aqui a gente é recebido pelo deus Hermes, que ele era o deus do comércio, né? E junto com ele a gente vê a presença dos ramos de café, que eram muito importantes, né, para essa época, né, no início dos anos 20, quando São Paulo passa a ser um importante polo industrial e comercial do estado. Então o Banco do Brasil comprou esse prédio, né, em 1923 e em 1927 abriu essa primeira sede própria do Banco do Brasil, em São Paulo. O banco comprou o prédio em 1927, ele é do começo dos anos 20. Mas em 1927 ele foi totalmente reformulado pelo arquiteto Hipólito Pujol e foi transformado então na primeira sede própria, na primeira agência em sede própria na cidade. E o que chama a atenção aqui é essa simetria, né? Que a gente sente olhar, os dois lados são iguais mesmo. Né? Ele é um prédio, a gente chama de conformação francesa. O Hipólito Pujol, ele é filho de franceses com brasileira, de um francês com uma brasileira, e ele traz essa tradição dessa conformação francesa, que é você aproveitar o terreno, né, na esquina, e quando você faz essa abertura, essa entrada na porta principal na esquina, você aproveita melhor o prédio e dá essa amplitude para os ambientes. E o Hipólito Pujol Júnior, pessoal, ele foi um grande arquiteto brasileiro, ele foi um dos precursores para trazer a tecnologia de concreto armado e ele inclusive construiu também, projetou um outro edifício que fica aqui na rua direita, que é o edifício Guinle. Também é do mesmo arquiteto, só para vocês saberem quando vocês
estiverem fazendo um passeio aqui, dê uma olhada nesse edifício Vale também, a pena que é muito conhecer. O Guinle fica na rua direita, bem Isso. aqui pertinho. E ele é considerado o primeiro arranha-céu Da de São cidade. Paulo. Muita gente confunde, às vezes acha que o Martinelli, que a gente pode ver daqui também, é o primeiro arranha-céu, mas porque o Martinelli é bem mais alto. Mas o edifício Guinle foi o primeiro arranha-céu de São Paulo. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos com o Fernando conhecer o CCBB. Aqui na entrada, né, a gente tem novamente o deus Hermes, né? E a gente tem Hefesto também, que era considerado o deus das indústrias. E então a gente tem indústria e comércio. E ao centro esse relógio, que é original dos anos 20 e que foi também restaurado quando inaugurou o CCBB no ano de 2001. E esses mosaicos também têm representações do café. Do café, do tabaco, né? Esses elementos que eram também muito presentes aí no início dos anos 20. Esse mosaico ele é um piso de mosaico veneziano, são pastilhas de cerâmica e foram trazidos todos da Europa nos anos de 1927, né, para a construção do prédio. Bom, esse edifício já vale a pena a visita, né? Bom, vamos entrar aqui. Então, essa é a entrada principal, é por aqui mesmo que o visitante entra para visitar também a exposição. Aqui do centro a gente consegue ver bem a arquitetura do prédio, né, Fernando? Então, o banco, ele ocupava o térreo e o primeiro andar, e o cofre que a gente vai visitar também ocupava todo o subsolo. E era uma agência bancária muito moderna para a época, já, né? Aqui a gente fica bem visível esses elementos da arquitetura, né? Dessa arquitetura eclética, como a gente falou. Você pode ver aqui pelos gradis, né? Que tem o ferro forjado, bem ao estilo Art Nouveau. Aí você tem o estilo neoclássico pelos capitéis, né? E o Art Deco por essas luminárias. São bem características aí desses movimentos. Então, eles todos juntos, convivendo, é que a gente classifica então como um prédio de estilo eclético. O balcão de atendimento que a gente consegue ver também, que remete à época do banco, né? Aqui onde hoje é a bilheteria. São esses balcões de madeira, todos também do início do século XX, que foram preservados, né, e que foram recuperados aí para a inauguração do CCBB. O balcão a gente tem aqui na bilheteria, na livraria e no café também. E no café um balcão também. Faz a gente lembrar dessa época, né? E bom, por enquanto o CCBB continua fechado, mas a gente está fazendo esse passeio virtual também para mostrar uma grande exposição, né, Fernando? Que é o Egito Antigo, do cotidiano à eternidade. E eu acho que a cultura egípcia é uma das culturas mais fascinantes que a gente tem no planeta. Uma cultura milenar, sem dúvida alguma, que todo mundo fica fascinado. É difícil a gente não se impressionar, né, com a cultura egípcia. E sabe uma coisa que eu lembrei agora de contar para vocês também? Uma curiosidade ainda aqui sobre o espaço que a gente está. Quando o banco montou aqui a primeira agência em São Paulo, era usado como escritório, como agência bancária, somente aqui o térreo, o primeiro andar e o subsolo. Esses eram os espaços abertos ao público. Mas tinha espaços acima do primeiro andar que eles eram alugados para escritórios comerciais. E a claraboia, que é um outro símbolo aqui do prédio que fica lá no alto, antigamente ela ficava aqui nesse nível. Porque ela separava, no primeiro andar, né? E separava o banco dos outros espaços, ela né? Ela separava a agência bancária, né? Porque, na verdade, o que tinha que ser bonito era essa área aqui, né? Que era onde as pessoas eram recebidas. Então, a claraboia ficava logo aqui nesse primeiro andar. Aí, depois, quando eu fui reformado para ser CCBB, para criar esse grande vão central, é que a claraboia foi içada, então, lá para o quarto andar. E falando do Banco do Brasil, Fernando, o Banco do Brasil ele foi fundado em 1808 e na época que a agência do Rio de Janeiro, que foi a primeira, né, agência no país, o Banco do Brasil era o quarto emissor de moeda no mundo, só atrás da França, da Inglaterra e da Suécia. Muito impressionante, né? Aí por conta do café veio essa necessidade de abrir essa agência aqui em São Paulo também. Aqui a gente tem um elevador. Um elevador pantográfico que também original. Também original. 20, isso.
gente vai pegar esse elevador também Isso. para A gente subir? pode... Não, esse elevador ele não sobe. Esse Tá, elevador, vamos só mostrar então. ele é de uso exclusivo hoje para pessoas com deficiência. Tá. Ele é o acesso que existe para o subsolo e também para o primeiro andar. Mas é lindo, vale a pena você dar uma olhada. E tem aquelas portas, né, que correm. A É. gente consegue ver como que era naquela época uma agência bancária. Já pensou, gente, ter uma conta num banco luxuoso desse? Vamos lá, então? A gente vai para a exposição Isso, agora, né? Começamos lá pelo quarto andar. Vamos lá. Aqui a gente tem uma prévia já, né? Das pirâmides, lado esquerdo, na fotografia das grandes pirâmides do Egito. Vamos pelo outro elevador. E essa exposição, Fernando, eu vi que junto com o Rio de Janeiro, foi uma das exposições, acho que a mais visitada, né, do Centro Cultural do Banco do Brasil. E é impressionante porque começou em fevereiro essa exposição. Ela atraiu mais de 1 milhão de pessoas no Rio, né, e a gente tinha essa expectativa aqui para São Paulo também quando começou a pandemia, aí, né, e a gente teve que fechar as portas. Mas a gente estava recebendo aproximadamente 6 mil pessoas por dia. Nossa, impressionante. Bom que agora a gente vai dar um gostinho, né? É só mostrar uma prévia para o pessoal vir pessoalmente. Vamos lá, então. Bom, essa exposição, ela veio de um museu da Itália, que é considerado o segundo maior acervo de cultura egípcia no mundo. Exatamente. E o primeiro fica em Cairo. Exatamente. Então é uma coleção super importante e a gente tem esse prestígio por ter aqui no Brasil, né? Exatamente. Ela teve a curadoria do Peter Jabs, que é um holandês, mas que vive no Brasil, juntamente com o Paolo Marini, que é do Museu Egípcio, né, de Turim, que foi o museu que nos emprestou a exposição. E aqui eu vi que está dividido em 3 partes, né, Fernando? Tem a parte religiosa, o cotidiano dos egípcios, né? E tem a eternidade, né? São 3. São 3, A gente... É super interessante, assim, porque essa exposição ela faz esse recorte, né? Desde os objetos do cotidiano até essa preocupação, ou vamos dizer assim, até essa busca da vida eterna, que era um anseio dos egípcios, né? Aqui a gente vai ver, inclusive, como muita gente sabe, né, na verdade, que os egípcios eles tinham tumbas e eles levavam esses objetos pessoais, eles levavam joias, eles levavam comidas, tudo isso para mostrar essa preocupação deles, né, de estarem bem supridos assim nessa eternidade, né, quando eles morriam. E porque quando as pessoas quando pensam na cultura egípcia, elas já veem a morte na mente, né? Porque eles valorizavam tanto a vida que eles queriam levar isso para até após a morte, né? Esse conceito da eternidade, né? E a gente está fazendo um caminho, é legal mostrar para o pessoal, né? O caminho que as pessoas fazem mesmo, que é começando de cima e vai descendo, né? Isso. Esse é o caminho que a gente vai fazer hoje, né? Vamos lá. Obrigada. Aqui a gente começa então na vida cotidiana e é tudo amarelo. Tem um significado essa cor? Não necessariamente. Não, isso foi uma opção da curadoria mesmo, da cenografia, mas para mostrar, né, para realçar as peças. E aqui é possível ver então nessas vitrines, né, isso que a gente estava falando, né, que são joias, são adereços, são utensílios. As pessoas gostam muito de uma peça que tem ali na frente que a gente vai ver, que é uma sandália de prata, uma sandália
como que chama isso? Aquele material parece uma palhinha, não é palha, né? Isso. Nessa daqui? Não. Ali. Ali. Lá, tá vendo? E essas peças, Fernando, são de coleções particulares ou de escavações? Sim, elas pertencem, são mistura? todas do museu, desse Museu Egípcio de Turim. De Turim. Isso. Aqui você pode ver, né, esse alabastro, né, que era usado para colocar perfume, Tá. colheres, pentes. Aqui tem Essa uma caixa colher. linda, né? Tem uma colher com uma forma de um animal, né? Animal, isso, sim. Inclusive, muitos deuses, né, são representados por animais, né? A gente consegue ver isso. Aqui a gente tem mais esculturas. São no total quantas peças que vocês têm no acervo? Aqui estão expostas mais de 100 peças. Mais de 100 peças. E essa é uma exposição itinerante? Ela veio direto do Museu da Itália? Não, ela veio direto do museu, ela foi criada especialmente para o CCBB. Ela inaugurou no Rio de Janeiro, veio para São Paulo e depois ainda ela segue para Belo Horizonte, Brasília. E aí fica até quando, Fernanda, a previsão assim? Então, a gente não tem essa previsão hoje porque a gente depende muito aí dos protocolos, né, estaduais e municipais para a reabertura do Centro Cultural. Tá. Então, aqui em São Paulo hoje a gente ainda está fechado, né, como a gente falou, mas a gente espera então a fase verde do governo do estado e a liberação da prefeitura para a gente poder reabrir. Tudo indica que a gente deve ficar com a exposição aqui pelo menos até dezembro, se confirmada essa expectativa de reabertura hoje, na fase verde, né? Aqui que eu falava, olha, desse par de sandálias, né? Que é muito bacana. E talvez usar sandália naquela época, não sei se mostrava, né, o status social da pessoa, porque eu acho que naquela época as pessoas andavam mais descalços, né? É possível que sim, Aí eu acho que a pessoa que usava sandália já era mais privilegiada. E é uma cultura milenar, né, Fernando? Se a gente pensar, tem mais de 4.000 anos, a gente pensar, né? Até antes de Cristo. É impressionante como a gente tem coisas aqui que são tão atuais, né? A gente vai ver ao longo da exposição, né? Eu acho que se você comprasse uma tigelinha dessa de faiança aqui numa feirinha de design, hoje em dia seria super atual, né? Com certeza. Uma tigelinha que eu acho que todo mundo adoraria ter. Então o que é mais impressionante é isso. Né? É que a gente consegue ver os costumes, né? Utensílios do dia a dia. Quando a gente entrou aqui na sala, eu nem falei, né, daquela joia ali que tem na entrada. Quer dizer, um belíssimo colar, né? É a mesma coisa da tigelinha, eu também acho que muita gente adoraria ainda hoje em dia ter um colar como esse, né? Bom, aqui tá passando um vídeo. Esse vídeo ele fala um pouquinho das pirâmides ou isso, ele geral? fala um pouco da história. É um vídeo introdutório, tá, né? Que traz um pouco dessa tradição de toda a cultura. E a seção vida cotidiana, ela tem outra sala? Tem, a gente continua ali no terceiro andar. Tá. Aqui nós estamos no quarto andar, no primeiro espaço. E é daqui até o subsolo que Daqui pega todos os andares essa exposição. Isso. Vamos lá então? Vamos continuar aqui, pessoal. Vamos lá, eu abro aqui para você. Obrigada. Podemos descer ali pelas escadas para ir tendo essa experiência também, né? A gente vai circulando em todo o prédio, aqui à direita de vocês, então a gente desce. A gente vem para cá, né? Isso. Vamos lá. Bom de fazer esse caminho, pessoal, é que a gente já vai vendo toda a arquitetura também do prédio, né? A parte interna. Né? Essas grades aqui elas são bem desse estilo Art Nouveau, né? Que a gente falava lá embaixo.
Então essa exposição, a última cidade foi São Paulo? Já passou por Brasília? Não, só passou pelo Rio. Só pelo Rio. É. Ainda vai então Ela ainda para Brasília. Vai ainda para Brasília E Belo Horizonte. Isso. Aqui a gente chega ao terceiro andar, que é a outra sala da exposição. Vale a pena dar uma olhadinha aqui também, né, nesse passeio. Aqui a gente está bem pertinho da Claraboia Claraboia. que você comentou, né, que ficava no primeiro andar para fazer essa divisão da agência bancária com os outros espaços. Isso. E aí a Claraboia foi para cima e dá uma iluminação natural, dá um outro ar para o edifício, né? Isso, Claraboia exatamente. ficando aqui no teto. Hoje, por conta da conservação da exposição, ela está tampada, né? Ela está com com essa iluminação reduzida. Mas ela super funciona, assim, em dias claros e tal, o prédio fica realmente todo iluminado com a luz natural que vem através dela. E aqui, então, é aquilo que a gente estava falando, né? Então, esse grande vão central aqui, ele foi criado, então, quando reformou em 2001 para a CCCBB, pelo arquiteto Luiz Teles e a equipe, e que eles tiveram essa ideia, então, de criar esse grande vão central, que inclusive é muito explorado pelas exposições e pelos projetos que acontecem aqui no CCBB, né? É muito comum você chegar aqui e ter grandes obras ou grandes instalações Aqui no montadas centro, aqui no usando centro. esse espaço, né? Inclusive na inauguração do CCBB em 2001, o Tunga, né, que fez o artista que fez a inauguração, ele fez uma grande instalação aqui que quem viu jamais se esquece, porque foi muito impactante, muito importante. Então esse vão central aqui ele é muito utilizado pelos artistas. Aqui nesse andar ainda, ali é a entrada do teatro, né? Porque a gente tem o CCBB, ele tem aí as suas áreas de atuação, né? Então a gente atua na área de artes cênicas, música, o programa educativo, Tem cinema também. Tem o cinema também no primeiro andar, as exposições, né? E uma área que a gente chama de ideias, que são workshops, palestras, debates. Então esse prédio ele tem todas essas salas, né, que são dedicadas aí a essas áreas de atuação. Então aqui é a entradinha do teatro. Centro cultural bem completo. Tem tudo. Sim. São 4.000 metros quadrados, né, de construção e de uso totalmente para a cultura. Legal, vamos continuar. A gente aqui, então. continua na sessão. Isso. Aqui tem a seção religião, né? Isso, aqui, vai lá. E é pela religião que os egípcios são bem conhecidos também, né? Eles cultuavam muitos deuses, né? Eles construíram muitos templos, né? Eles tinham a gente sabe, né, que eles tinham essa relação muito importante com o rio Nilo, né? Na verdade, eles diziam que toda a riqueza do Egito vinha do Nilo, né? Que o Nilo ele tinha esse dom de deixar as terras férteis, né? Então toda a agricultura, tudo isso eles chamavam como uma dádiva do Nilo, né? Acho que o rio Nilo foi essencial para desenvolver sem dúvida toda a região, né? Aqui a gente pode ver, né, essas figuras nesses barcos, possivelmente como eles navegavam, né, no rio Nilo. E também essa referência, né, a essa idolatria mesmo que eles tinham com o rio, né? E aqui a gente tem alguns templos, né? Modelo de templo nubiano. Isso. E falando dos templos, pelo que eu já li a respeito, né, da religião egípcia, os cultos, diferentemente de hoje em dia, eram realizados mais fechados, assim, para os faraós, para as pessoas mais importantes. E as outras pessoas, a população, podiam também fazer culto, mas em áreas públicas, em praças, né? Mas os cultos mesmo eram fechados. Eram mais fechados. Dentro desses templos, só para os faraós, né? Nossa, muito bonito isso daqui. Já é uma réplica, né? De como eram os templos aqui. Aqui também, né? Aí a gente chega aqui numa parte super interessante da exposição,
Essas são múmias de gatos, né? Os egípcios faziam isso, né? Quer dizer, eles dominavam muito essa técnica da mumificação e eles faziam isso também não só dos seres humanos, mas também dos animais, peixes, gatos, e eles tinham essa relação muito próxima também com os gatos, né? Os gatos eram seres muito importantes assim para os egípcios, tanto que eles faziam essa técnica da mumificação dos gatos e muitas vezes esses gatos, ou eles eram, as múmias, né, eram dadas de presente para a família depois que o gato morria, ou eles eram também levados juntos nos sarcófagos, né, como uma espécie de amuleto. O gato sempre foi um animal místico, né? Eu vi que eles ofereciam também o gato como oferenda, né? Como uma oferenda. Para os deuses. Aqui também é gato mumificado. Também gato. E eu vi até que eles vendiam bastante, né? Acho que gerava muita sim, riqueza, sim. muita riqueza para eles venderem essas múmias de gatos, né? Muito impressionante. Aqui a gente tem também um caixão para gato. Nossa! Então o animal era o mais sagrado para eles era o gato, assim. Provavelmente. Bom, daqui a gente vai para a seção Eternidade. Vamos. Aqui tem mais... O que são essas esculturas? São deuses? Que eles estão representando deuses. Aí falando nos deuses, né, a gente está vendo ali um corpo, né, humano com a cabeça de um gato, né? E isso acontecia muito, né? Muitos deuses eram representados assim, né, com o corpo humano, com o rosto de um leão, o rosto de um gato, né? Era muito comum também. Essa é a deusa Bastet, assim como tem outros aqui também, né? Dessas divindades egípcias, né? E me conta, Fernanda, vocês trouxeram mesmo uma múmia? Isso é verdade? Sim, é verdade. A gente vai pra lá agora. Vamos pra lá? Ai, vamos lá, gente. Estou esperando esse momento. Sou de casa também. É o ponto máximo da visitação. Porque a gente pensar, né? Quando vai ver uma múmia, né? Pessoalmente. E o que é impressionante é essa coisa do design, né? Que sempre me chama muita atenção. Você pode ver nessa peça aqui, né? Uhum. É muito bonito, né? Bom, vamos lá então? Vamos continuar então? Vamos continuar a nossa visita. Agora a gente vai para o segundo andar. Por aqui? Vamos lá. Vamos pelas escadas novamente. Fazer um pouquinho de exercício também? Isso. Vamos lá. Aqui na área externa a gente tem algumas obras que fazem parte da exposição, que estão cobertas por conta do fechamento do prédio. Tá bom. É uma exigência do museu emprestador, né? Por questões de conservação. Como elas estão fora das áreas que são climatizadas, então elas precisam ficar assim cobertinhas para ficar em segurança. Tá bom. Mas vamos lá no segundo andar. Imagino como para conservar essas peças, né? Sim. Temperatura, tudo. Tudo. É uma mão de obra em termos de climatização, sabe? Porque elas precisam estar conservadas, não só a temperatura, quanto a umidade, tem que ser muito mantidas. Isso é feito um controle diário, 24 horas por dia, ininterruptamente, para que elas estejam exatamente na mesma condição que elas estavam no museu lá na Itália. Entendi. Aqui nessa sala, Fernanda, eu acho que é uma das características que mais me impressionam, que é a mumificação, que é preservar o corpo eternamente.
E é aquela questão que a gente conversou um pouquinho no começo da questão da morte, né? Como os egípcios valorizavam tanto a vida como a vida após a morte. E eternizar esse momento era através da mumificação. Da mumificação. E os egípcios, eles valorizavam muito o coração, sabe? Eles já sabiam, ou eles percebiam o coração como o centro mesmo do corpo humano, sabe? Tanto que no processo de mumificação o coração ele era retirado, mas depois quando se fazia o processo, quando enfaixava, o coração era posto de volta. Então algumas vísceras ficavam em potes que ficavam ao redor das múmias, né? Mas o coração ele era colocado de volta no interior do corpo. Nossa, eu não sabia. Aqui E tem uma outra coisa representações de interessante faraós. também, sabe, que eles não tinham talvez essa noção que a gente tem hoje da importância do cérebro. Então o cérebro, ele era na mumificação ele era sugado, ele era retirado e era dispensado. Então o cérebro talvez para eles tivesse até menos importância do que o as coração. vísceras. O coração sem dúvida nenhuma, o coração para primeiro. eles era a coisa mais importante, tanto que eles colocavam de volta lá no corpo. Aqui a gente tem um fragmento. Esse é um farol muito importante, né? Acho que na tumba, né, a gente conseguia ver como a pessoa era importante, né? Como a tumba era feita. Mostrava acho que status social E também por daquela conta pessoa, de todos né? esses artefatos e coisas que eles carregavam juntos, né? Justamente por essa crença na eternidade. Esse aqui é um caixão. Tá com os desenhos, né, dentro. Aqui novamente alguns objetos pessoais, de joalheria. E eles levavam muitos objetos pessoais para a tumba. Sim. Tudo era levado com eles, né? Com essa ideia de levar isso, talvez eles precisassem disso, né, no outro plano. Eu vi que até comida, até alimentos eles levavam para a tumba, né? Para não passar fome. não passar fome em vida nem após a morte, Nem né? após a morte. Para ficar bem alimentado. Aqui é papiro? Isso. Era muito utilizado, né? Na cultura deles. Era uma transcrição, né? Uma planta, né? Papyrus é uma planta, né? O tataravô do papel. Do nosso papel. Máscara de Aqui uma máscara, né? Também muito impressionante. Os olhos, né? Que são muito realistas. E aqui a seção das múmias, que todo mundo sempre tem muita curiosidade, né? As pessoas adoram. que é a ala de sarcófagos e os caixões, né? Especialmente aqui nessa sala que a gente falava dessa preocupação, né, da produção do CCBB e do museu que cedeu as obras da conservação delas, né, porque essas peças precisam realmente de um cuidado muito grande com relação à umidade e temperatura. Então aqui a gente está com uma temperatura bem agradável, né, essa temperatura que fica fixa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa sala deve causar furor, né? Acho que É aqui que todo mundo quer chegar. E aí tem a múmia, né? Gente. Essa aqui é Olha isso, gente. ela no seu caixão.
Era bem característico essa pintura no olho, né? Eu percebo que eles faziam muito essa pintura preta, né? Isso. Ao redor dos olhos. Essa esticada no olho, né? Que é uma coisa que se usa hoje em dia, né? Dicas de passagem, né? Gente, impressionante, incrível. Não é? Eu particularmente sou fascinada pela cultura egípcia. É muito bacana. Aqui alguns amuletos, alguns vasos, ainda algumas peças de perfume para guardar perfume, joias. É muito impressionante, né? Você imaginar que isso tem tantos anos, né? E que isso acabou por influenciar toda a história da arte, né? Acho que tudo, né? Arquitetura, arte. Design, E eles eram. decoração. Acho que os egípcios eles eram um povo muito avançado, bem mais avançado para a época, né? Se a gente pensar tudo que eles trouxeram, né? Na arte, na arquitetura, na religião. Na construção civil, né? Tudo, construção civil. E durante muitos anos, né? Milhares de anos, eles permaneceram com essa mesma cultura, né? Praticamente. Se a gente considerar pré-história, a gente pode contar aí 4.000, 5.000 anos que tem essa cultura. Mas incrível. A gente encerra por aqui então a nossa visita nesse espaço, agora a gente sai por aqui. Não acabou ainda não, tá, pessoal? Acabou só a exposição. Tem mais um lugar especial que a gente vai mostrar, né? Se você puder abrir para mim, Denise, uma coisa que a gente não comentou também, essas portas todas aqui, elas são originais aqui do prédio. Tá. Elas foram mantidas na reforma, elas são todas de pinho de riga, elas estão pintadas, mas é um pinho de riga da época também aí dos anos 20. E aqui e outra coisa, né, que a gente estava comentando, como que você vê que existe uma sofisticação maior lá embaixo, né? Você vê aqui pelas luminárias, né? Aqui são luminárias ainda assim incríveis, lindas, são originais, também dos anos 20, mas elas são bem mais simples do que aquelas que a gente viu lá embaixo. À medida que você vai descendo, você vai vendo como é que o prédio vai ficando mais sofisticado. Está vendo as luminárias ali, ó, que são vistas aqui do primeiro andar. Aí ali você já tem o capitel muito mais decorado do que o capitel aqui desse andar. Isso porque é aquilo que a gente estava comentando, né? Os espaços lá de baixo eles eram usados para atendimento do público. Então por isso existia essa preocupação então de um maior ornamento, né? O térreo e o primeiro andar. No térreo e primeiro era a andar, agência, né? Isso eu não tinha reparado mesmo. Porque aqui como eram escritórios fechados, né? Então eles eram mais simples, vamos dizer assim. Esses espaços eram alugados para escritórios. Aqui a gente está, mais para cima, né? Isso. Aqui a gente chega no primeiro andar que a gente tem o cinema e o auditório. O auditório é onde a gente faz esses encontros, tem as palestras. Tem oficina. Debates, oficinas, tá? E o cinema que a gente tem uma programação regular, né? De mostras de cinema. Tudo bem, rapaz? Tudo bom? Tudo bem. Aqui também a gente tem uma parte ainda da exposição. Aqui, né? Uma linha do tempo aqui. A gente acompanhar todos os impérios, períodos do Egito. Quem gosta de história, quem quer ter tempo, tem que precisar reservar um tempinho, né? Para ficar lendo. Para ler tudo. Ler tudo. Aqui tem uma tumba aqui é uma réplica de uma tumba. Rainha egípcia. Dá para ter uma pequena ideia de como eram essas construções, né? Como elas eram ricas em ornamentos. Aqui nesse vídeo você pode ver, existe a tumba era gigante, né? Essa é uma sala dela. Nossa, muito grande, uma tumba desse tamanho. Pois é. O tamanho é real também, a réplica. O tamanho é a réplica, sim, dessa sala. Nesses desenhos, né, que a gente consegue ver como que era o cotidiano
né? Isso. Eles representavam muito, né, nas paredes a vida, né? A gente pode ver coisa da agricultura, Da agricultura, né? religião, tudo. Da religião. Muito Vocês querem conhecer o cinema? Vamos Podemos dar uma entrada aqui, vamos, Tá, já estamos fazendo vamos a visita, aproveitar. né? Vamos aproveitar. O cinema, ele... Porque às vezes é legal você mostrar, Fernando, que às vezes as pessoas não sabem que tem, né, esse sim, espaço sim. aqui. Às vezes a pessoa vem visitar a exposição, acaba que não conhece, né, tudo. Mas o cinema, ele foi recentemente reformado. Ele estava desde 2001, né, que foi o ano que inaugurou o CCBB, com a mesma configuração. Aí foram acontecendo aí algumas reformas tecnológicas e chegou no momento que precisou dar uma reformada geral. Então ele ainda não foi inaugurado, porque a reforma terminou justamente no meio aí da pandemia. Estamos esperando então para fazer a reinauguração do cinema em breve. Tomara, né? Espero que, isso que logo. Que todos nós esperamos, né? Bom, vamos lá então, a gente vai pro... Tá com cheirinho de novo aqui, né? Tá, nossa, isso que eu ia falar, dá pra sentir mesmo. Dá pra sentir. E agora a gente vai pro Agora subsolo. a gente vai direto, a gente passa novamente, rapidamente ali pelo térreo e desce pro subsolo. Vamos lá então. E lá a gente encerra a nossa visita. Passou rápido, né? Quando a gente pensa assim... Não é? 40 minutos, passa voando. É só uma prévia, né? Pro pessoal só para dar um gostinho, para ficar... conhecer. Para voltar depois. A gente passa aqui pelo mezanino, né? Que é o espaço que é utilizado pelo programa educativo. Tá. A gente gosta sempre de dizer, né? O programa educativo é uma parte muito importante do Centro Cultural. Na verdade, ele é a base de tudo, né? Porque por ele que pelo educativo que a gente tem essa acessibilidade às exposições, aos conteúdos que são oferecidos pelo CCBB. Então a gente tem um carinho muito grande pelo programa educativo. Bom, aqui a gente está passando de novo, pessoal, pelo saguão, né? Isso. Que a gente começou o tour. Agora a gente vai descer. Aqui tem a lojinha, aqui tem o café. E esse café é muito bom, viu, pessoal? Recomendo muito vocês voltarem para tomar um cafezinho aqui no centro, quando estiver passeando aqui no centro, Isso. tomar um café aqui no Flashback. Aqui a gente tem essa última parte da exposição e ela fica nesse espaço que antigamente era o cofre do CCBB, ou melhor, do Banco do Brasil, né? Todo esse espaço aqui embaixo era o cofre. O acesso aqui a essa área era pelo elevador pantográfico, que a gente começou a visita ali em cima, né? E você descia para essa área aqui. Então aqui a gente tem... O acesso só era feito pelo elevador. Era né? só pelo Naquela elevador, época, isso. que a gente tem mais um pouquinho da exposição do Egito. Isso. Aí Tem uma portinha secreta nessa aqui, portinha né? secreta aqui. O Fernando está levando a gente para uma portinha secreta aqui. Talvez muitos não saibam. Dê uma olhada, gente, nessa porta, que é original, né? Gente, é impressionante a grossura também, né? Quando você vê o tamanho. Aqui dá para ver, né? Ali. Do lado de lá. Desse lado dá para ver mais, né? A espessura dela. A grossura, né? Olha, dá para ver, gente, aqui. Como que era a espessura dessa porta, que é original. Aqui precisa de 2 pessoas para puxar essa porta, né? E aqui é o elevador pantográfico que a gente pegou lá em cima, ele saía aqui. Então essa área era realmente exclusiva para quem vinha mexer com seus bens pessoais ou também para o banco, né? Porque os cofres eles eram para o dinheiro do banco, mas também as pessoas podiam alugar pequenas caixinhas para manter joias e seu dinheiro em segurança. Nossa, ocupava todo o subsolo, todo muito grande. Toda essa volta aqui. Inclusive, nessa época, era uma das agências mais modernas que tinham. Na época, era essa agência do Banco do Brasil. Esses cofres grandões que a gente viu agora, esses eram os cofres do banco mesmo, né?
E aqui nessa área aqui, olha, que são 2 cofres menores, que eram esses cofres mais para os clientes. Hoje eles estão assim fechados aqui por conta da cenografia da exposição, mas nessa área interna aqui é que tinha essas gavetinhas que as pessoas podiam alugar e vir guardar seus pertences. E hoje é utilizado para exposição, né? Isso, esse hoje espaço todo, onde era esse o cofre. subsolo aqui ele é utilizado para área expositiva, né? A gente já teve algumas exposições bem interessantes aqui que usaram até somente esse espaço. E aqui a exposição do Egito termina também. Passou tão rápido, né? Não é? Passou voando. Queria agradecer, viu, Fernando? Imagina, por eu que acompanhar a agradeço. gente. Acho que muitas pessoas não conheciam ainda essa parte interna, né, desse edifício, que é um dos edifícios mais importantes, mais bonitos do Centro Histórico, que merece, com certeza, ser visitado. E a gente fez esse passeio virtual, né, do Vem pro Triângulo como uma forma de mostrar um pouquinho, um pedacinho do nosso patrimônio histórico, patrimônio cultural, que é muito rico, né, em São Paulo. Só queria lembrar vocês, pessoal, que a gente tem as centrais de informações turísticas na cidade de São Paulo, são 6 unidades, dê uma olhada no site da prefeitura para olhar cada unidade. Aqui no centro, por exemplo, a gente tem na Praça da República, uma central de informação turística, onde vocês conseguem pegar mapas, tem atendentes que dão dicas para vocês de passeios, de toda a programação cultural que está acontecendo na cidade. Queria agradecer muito a presença de todos vocês nesse passeio virtual do Vem pro Triângulo e convidar vocês também para visitar o CCBB assim que reabrir as portas. Aproveitando, Fernando, como que está a programação online de vocês? A gente está com uma programação online, né? Sim. Mostras de cinema. Tá. A própria exposição do Egito, é possível ver um tour virtual da exposição do Egito, que foi feito lá no CCBB Rio. A gente tem programação de música, tem feito também lives, enfim. Estamos aí atuando, hashtag CCBB em casa, enquanto a gente não volta fisicamente. Estão todos convidados. Aproveitem, vamos fazer esse passeio para instigar. Isso. As pessoas vão ficar com mais vontade de visitar pessoalmente, também fazer o passeio presencial do Vem pro Triângulo, que é aquele passeio que eu comentei no começo, pessoal, que é feito a pé, mas por conta da pandemia a gente realizou esse passeio virtual para todos vocês, tá bom? Obrigada de novo e até a próxima. Obrigado a vocês. É isso aí, pessoal. A gente terminou mais um tour virtual no coração da cidade, nesse lindo edifício histórico de 1901, patrimônio de São Paulo. A gente finaliza com essas imagens do centro histórico da cidade. A gente se vê no próximo tour virtual. Até lá!